Bom, vamos continuar então. Como tornar-se um perito judicial, parte 2, atividades básicas e a atuação do perito judicial. Módulo 5, este. Das atividades básicas, então. Como é que acontece? O juiz, ao proferir a decisão, determinando a realização da prova pericial, no que vimos, né, nos módulos passados, quando não é da matéria de entendimento do magistrado, ele vai proferir, então, a decisão para determinar a realização da prova pericial, imediatamente ele nomeia o perito do juízo, que é a pessoa de sua confiança, devendo as partes litigantes indicarem os assistentes técnicos para o acompanhamento da perícia, que também deverão ser aí engenheiros ou arquitetos, enfim. Como é um elemento auxiliar da administração da justiça, vem a necessidade de ser uma pessoa dotada de conhecimento técnico científico relacionado com o fato da causa. Das atividades básicas, o perito judicial, então, ele deve trabalhar de forma técnica fundamentada, equidistante e transparente em todas as etapas e fases do seu trabalho, sejam estas preliminares ou não. Nesse sentido, o trabalho pericial como um todo não consiste apenas da emissão do laudo. A perícia se inicia desde o momento da nomeação do perito pelo magistrado, quando é intimado para estimar o valor da sua remuneração ou estimativa do valor dos honorários periciais, provisórios ou definitivos. A estimativa de honorários é a primeira oportunidade que o perito tem de compreender o objeto, o objetivo e a finalidade da perícia, como já dissemos, essas três palavrinhas importantíssimas para o andamento, para o bom andamento. Tal que isso deve ser considerado para fundamentar o seu orçamento de honorários com detalhamento das etapas e dos documentos necessários. Também, nesse momento, o perito pode informar ao juízo quaisquer restrições, observações sobre o desenvolvimento da perícia, ou, nos termos do artigo 467, excusar-se da designação pericial. No curso do trabalho pericial e após a apresentação da estimativa de honorários, o perito pode ainda ser intimado para esclarecer dúvidas ou impugnações sobre o valor da remuneração orçada e sobre o escopo apresentado. Então, você pega o processo, faz a leitura para compreender o objeto, o objetivo e a finalidade da perícia, para saber como que tem que acontecer essa perícia, para poder fundamentar o orçamento de honorários. E aí, para esse orçamento de honorários, se se ele está pedindo é porque não é assistência jurídica gratuita, que nós vamos ver mais na frente como é que funciona. E o profissional aí, no caso, associado do Instituto Brasileiro de Perícias, pode se valer da sugestão de honorários, né, que se tem nos institutos, ou da tabela de honorários do SENGE, ou da tabela de honorários do CAL, né? O que acontece? No desenvolvimento da perícia, ele pode excusar-se da designação pericial. O processo pericial, o juiz me indicou e ele é no apartamento da minha sogra. Eu posso ser o perito aí no caso? Não, não posso. Eu vou ter que explicar para o juiz que eu tenho uma ligação íntima e que eu não vou poder ser parte nesse processo, né? Às vezes acontece, como aqui no último parágrafo, que ele pode ser intimado a esclarecer dúvidas ou impugnações sobre o valor da remuneração, vinha um orçamento que uma das partes acha alto demais o valor e às vezes questiona o porquê, e a gente vai lá dizer, olha, seu juiz, esse valor está alto por tal e tal motivo, né? Porque eu preciso contratar uma topografia para fazer o trabalho aqui junto comigo, porque eu preciso contratar outro profissional, porque esse trabalho é de grande necessidade de estudo, que vai me tirar muito tempo, eu tenho uma estimativa aqui de tantas horas de trabalho, enfim. A gente justifica o valor. Com as questões sobre o valor dos honorários elucidadas, então, haverá a decisão do chamado dos inícios dos trabalhos periciais. Entretanto, note-se que o trabalho já começou, porque já começa a conversar com o juiz, né? Mas a partir dessa decisão judicial, o perito deve agendar, então, a data e a hora para o início efetivo dos trabalhos.
Nesse ato, é conveniente que já tenha verificado com os assistentes técnicos indicados pelas partes a possibilidade desse agendamento. Geralmente tem no processo os contatos dos assistentes técnicos, a priori nossos colegas, e a gente entra em contato para ver se não tem. Aconteceu uma vez comigo, para vocês terem como exemplo aí, de uma perícia ser agendada. É obrigatório o perito falar com os assistentes? Não, não é, de bom tom, mas enfim. Aconteceu aí uma vez comigo do perito ter agendado a data da vistoria, a data da perícia. Eu não ia estar, eu já estava com passagens para uma viagem internacional comprada. A gente não consegue transferir uma passagem para uma viagem internacional assim, né? Para uma perícia que daqui a pouco seria mais fácil, obviamente, eu tentar entrar em contato com o perito, como o fiz, e para minha surpresa não adiantou absolutamente nada. O colega simplesmente se recusou a trocar a data. E o que eu tive que fazer? Tive que pedir para um colega meu participar do trabalho. Nesse caso, eu era assistente técnica da parte, né? E eu tive que convidar um colega meu, então, isso aconteceu recentemente. Eu tive que convidar um colega meu para participar do trabalho e disse para ele: olha só, aconteceu tal e tal coisa e tal, né? E eu vou precisar que tu entre no processo porque tu vai ter que fazer a perícia. Então, informamos o advogado da parte para informar no processo que estava se acrescentando um assistente técnico, porque eu não ia poder participar, e nós dois continuamos, então, levando o processo, né? Então, isso pode acontecer, né? Ainda no curso da perícia e antes da entrega do laudo, caso seja necessário, o perito pode reforçar pedido de documentos às partes, comunicar o andamento dos trabalhos ao juiz e também justificar e expor a necessidade de eventual contratação de serviços complementares ou específicos, especialmente relacionados com terceiros, contratação de ensaios laboratoriais não previstos inicialmente, levantamento planimétrico, dentre outros. Vejam que a gente conhece a ação pelo que está no processo, nós estamos lendo. Quando a gente chega lá, então, a gente faz uma estimativa de honorários, estimativa de roteiro pericial. Quando a gente chega para fazer a perícia, algumas vezes a gente percebe que é necessário fazer realmente outro tipo de constatação, como, por exemplo, um ensaio laboratorial que não tinha sido previsto. Então, isso aí gera custo, gera tempo, a gente não consegue fazer um ensaio laboratorial ali no dia da perícia. Então, vou ter que informar para o juiz que, olha, tal e tal evento vai acontecer de tal forma. Ou, às vezes, a gente está periciando um edifício muito alto, com muitos problemas de fachada, daqui a pouco. E no dia da perícia tinha uma ventania desgraçada, o drone não conseguiu fazer as fotos que precisava, que tu gostaria que fizesse, que ia te auxiliar lá daqui a pouco, né? Na elaboração do trabalho, na vistoria. Então, a gente informa para o juiz. O drone não conseguiu fazer a visualização ou o registro com o equipamento, vai ser feito dia tal, hora tal, né? Na tentativa de que nesse dia o clima colabore, enfim. A gente passa as informações, né? Ou às vezes é material que falta. O processo não está com todos os projetos, né? Alguma coisa assim. Após o desenvolvimento, então, de todas as etapas previstas e a entrega do laudo, o trabalho pericial continua e o perito deverá se manifestar sobre os pareceres técnicos dos assistentes das partes, esclarecer eventuais impugnações, responder aos quesitos explicativos e elucidativos, se solicitado. Então, a gente entrega o laudo, o juiz analisa, faz as devidas considerações, se sim ou se não, dá para as partes fazem as suas manifestações. Quando vem impugnações, quesitos complementares, se o juiz achar interessante, o juiz passa para ti novamente, para o perito fazer as devidas elucidações, né, ou complementações necessárias em cima daquilo. Então, o trabalho pericial continua, ele não acaba quando se entrega o laudo. Somente quando todos os esclarecimentos periciais forem prestados pelo perito e o magistrado entender encerrada a fase probatória, é que efetivamente o trabalho pericial está finalizado. Aí, a partir daí, a gente pode continuar cobrando o resto dos nossos honorários, que nós vamos ver depois mais para frente
na parte de honorários ali, de modelo de petição e honorários, tá? Mas então, somente depois de todos os esclarecimentos. Quanto tempo dura isso? Ah, dura muito tempo. O processo se rola, às vezes, anos. Mas, enfim, é nesse período que realmente vai ter acabado, concluído a fase pericial. O perito, então, ele é designado como auxiliar da justiça para subsidiar o magistrado no deslinde de casos nos quais a sua expertise técnica se faça necessária e imprescindível. Nós vimos lá anteriormente que dizia: quando trata-se de matéria jurídica que o juiz, com a leitura, é capaz de determinar, ele não precisa de prova, ele não precisa de perito, ele faz isso sozinho. Quando ele precisa de um profissional que seja expert no assunto, expert termo jurídico, tá? Tenha expertise técnica. Se faça necessária e imprescindível, então o juiz vai chamar um perito, uma pessoa para fazer esse trabalho. Em atenção ao exposto, destaque-se o artigo 156. O juiz nomeará perito quando a prova de fato depender de conhecimento técnico ou científico. Isso é CPC. Os peritos serão nomeados entre os profissionais legalmente habilitados e os órgãos técnicos ou científicos devidamente inscritos em cadastro mantido pelo tribunal ao qual o juiz está vinculado. Posso buscar em tal cadastro do João da Silva? Ali diz, pelo tribunal ao qual o juiz está vinculado. Para a formação do cadastro, os tribunais devem realizar consulta pública por meio de divulgação na rede mundial de computadores e em jornais de grande circulação, além de consulta direta a universidades, a conselhos de classe, Ministério Público, Defensoria Pública e a Ordem dos Advogados do Brasil para indicação de profissionais ou de órgãos técnicos interessados. Isso é CPC, tá? Os tribunais realizarão avaliação e reavaliação periódica para manutenção do cadastro, considerando a formação profissional, a atualização de conhecimento e a experiência dos peritos interessados. Para verificação de eventual impedimento ou motivo de suspeição, nos termos do artigo 148 e 467, o órgão técnico ou científico nomeado para a realização da perícia informará ao juiz os nomes e dados de qualificação dos profissionais que participarão das atividades. Na localidade onde não houver inscrito no cadastro disponibilizado pelo tribunal, a nomeação do perito é de livre escolha pelo juiz e deverá recair sobre o profissional ou órgão técnico ou científico comprovadamente detentor do conhecimento necessário à realização da perícia. Para que um profissional possa atuar na esfera judicial e ser nomeado como perito, esse deve estar cadastrado no portal de auxiliares da Justiça do Tribunal do seu Estado. Nós vamos ver mais lá para frente como é que se faz isso, tá? Nas atividades do EPROC. Nesse cadastro, o perito apresenta documentos que comprovam a sua experiência técnica, a formação profissional, a habilitação legal e as áreas de atuação para possibilitar a análise transparente e completa do magistrado e das partes quando da sua nomeação. A nomeação não confere ao perito novas atribuições à sua formação ou título profissional. Por que isso está aqui? O que acontece? Quando o magistrado vai buscar o profissional para ser perito naquele processo, nos casos da engenharia, não aparece a nossa habilitação. Não, a especialização da nossa habilitação profissional, engenharia mecânica, engenharia civil, engenharia eletricista, não está qualificada lá na hora da busca do profissional, e muitas vezes a matéria tem que ser distinta para que o processo seja bem conduzido. Então, não confere ao perito novas atribuições. O perito tem que ter consciência das suas atribuições profissionais, conforme o Código de Ética, conforme a legislação que legisla sobre a sua profissão, né, sobre o seu título. Então, posso fazer uma perícia de engenharia química? Eu sou engenheira civil. Se aquilo ali estiver com matéria específica da engenharia química, ou eu tenho que chamar um colega engenheiro químico para trabalhar junto comigo, ou eu vou explicar para o magistrado que eu não tenho atribuição para aquela matéria. Assim, é imprescindível que o perito observe se a perícia para a qual foi nomeado versa sobre o assunto a sua habilitação profissional, especificada pela legislação competente. Se a perícia versar sobre matéria para a qual não está habilitado, o perito deve declinar por meio de petição
e de forma justificada em atenção à legislação competente e ao exercício legal da profissão. Para casos de perícias judiciais que demandam formação de equipe multidisciplinar ou envolvam temas técnicos muito específicos, cabe ao perito nomeado informar ao magistrado a necessidade de contratação da equipe e, preferencialmente, já detalhar e considerar isso na estimativa de honorários. Muitas vezes acontece nas questões também de AJG, por exemplo, da gente precisar da contratação de um serviço de topografia. E isso a gente vai ter que informar para o juiz, né? São situações. Então, outra coisa que pode acontecer é o próprio magistrado pode nomear mais de um perito judicial nos termos, a saber, né? Tratando de perícia complexa, que abranja mais de uma área de conhecimento especializado, o juiz poderá nomear mais de um perito e a parte indicar mais de um assistente técnico. Poderá, não quer dizer que vai acontecer, muitas vezes vem um pedido único. E aí o que acontece? A gente vai responder dizendo, olha, nesse caso eu preciso de uma multimatéria, preciso de contratar a assistência aqui de outro profissional, de um engenheiro mecânico, né? Frente a uma nomeação, o CPC faculta ao perito a possibilidade de declinar a honrosa função nos termos que seguem. Esse artigo é bem importante, é o 467. O perito pode excusar-se ou ser recusado por impedimento ou suspeição. O juiz, ao aceitar a escusa e ao julgar procedente a impugnação, nomeará novo perito. É o caso lá do apartamento da minha sogra, por exemplo, que daqui a pouco eu não vou poder fazer a perícia porque eu tenho intimidade com a dita e isso não está de acordo com o Código de Ética. Então, eu vou informar para o juiz que eu tenho uma ligação com a pessoa, com a parte, e não posso fazer essa perícia. Ou não faz parte da minha matéria, ou eu estou impossibilitada por não ter conhecimento daquele assunto. Uma possibilidade trazida pelo 471 é a indicação pelas partes. Às vezes a gente recebe, a gente vê, às vezes, quando vai ler o processo, que o juiz já pediu antes para as partes. Digam, né? Quando pede lá, uma das partes pediu a perícia. O juiz acatou e o juiz, então, diz: digam quais são os profissionais, né? Que tem que ser... Aí a parte vai lá dizer, ó, nesse caso aqui, de análise da qualidade da água, eu preciso de um engenheiro químico. Então, as partes podem, de comum acordo, escolher o perito, indicando mediante requerimento, desde que sejam plenamente capazes e a causa possa ser resolvida por autocomposição. As partes, ao escolher o perito, já devem indicar os respectivos assistentes técnicos para acompanhar a realização. Uma situação pode acontecer de, às vezes, o processo já ser vinculado a algum outro processo que já teve um perito, e aí os advogados das partes se conversam e dizem, vamos pedir para o juiz nomear o mesmo perito nesse? Então, as partes podem, de comum acordo, escolher o perito, indicar, né? E o juiz pode acatar ou não. O perito pode ser substituído quando faltar-lhe conhecimento técnico ou científico, ou seja, eu sou engenheira civil, eu recebi um processo que é para fazer a análise da água de uma piscina, de um clube, eu não entendo bulhufas de engenharia química, mas mesmo assim eu aceitei, fiz um laudo porcaria, não informei nada, a parte interessada informou para o juiz, olha, seu juiz, a Patrícia não é engenheira química, ela não tinha atribuição para fazer esse laudo. Aí o juiz vai lá e faz o quê? Entende que está me faltando conhecimento técnico ou científico para aquilo. Inclusive, ele pode comunicar para o CREA, né? Vai lá e diz para a fiscalização do CREA, Patrícia, engenheira civil, não tem atribuição, está fazendo assim, assado, e pode impor multa. Então, a gente tem que ter bem ciência do que a gente está fazendo. Nesse caso aí, o que a Patrícia poderia ter feito? Eu poderia ter dito, senhor juiz, eu não tenho habilitação, eu não tenho atribuição para isso, mas se trata de uma multimatéria, porque além de analisar a água da piscina, eu tenho que analisar o revestimento da piscina. Então, eu estou contratando aqui para trabalhar junto comigo o João da Silva, que ele é engenheiro químico e tal, e por isso os honorários, que seriam tanto, vai ser mais tanto, e assim assado. Com a intimação do perito da sua nomeação, o profissional deverá verificar se os autos do processo são digitais ou físicos e, em caso de autos físicos, efetuar a carga em cartório. A gente reza para que acabem com esses físicos, porque o digital facilitou muito a vida da gente, né? Se digital por meio de certificação digital ou senha fornecida pelo ofício,
Leitura integral dos autos do processo, ter o conhecimento do teor. Vamos voltar ali. Preciso ler tudo? Sim, preciso ler tudo. Preciso entender o processo para saber por que eu tenho que fazer aquela perícia. Ter o conhecimento do teor da decisão na qual consta a sua nomeação, pontos controvertidos fixados pelo juiz, objetivo e finalidade da prova pericial para saber o objetivo que eu preciso mostrar no laudo. Ter conhecimento dos quesitos formulados pelas partes quando existentes e, caso não ajustados nos autos do processo, aguardar a sua juntada. Ter o conhecimento dos quesitos antes da data da perícia. Não vou ler os quesitos lá na hora que eu estou fazendo a perícia, né? Eu preciso já chegar lá com o processo lido. Fica subentendido que eu já tenho o processo lido porque prestei honorários e os quesitos antes para entender a condução da perícia, como é que vai ser feita. Quando da estimativa de honorários ou do início dos trabalhos periciais, o período deverá indicar, então, formalmente os documentos necessários para o desenvolvimento da perícia, requerendo a sua entrega com prazo determinado, porque às vezes a gente vê o processo, entende a finalidade da perícia e vê que ali no processo está faltando documento, a gente pode pedir, né? Para o início dos trabalhos periciais, efetivamente, o perito deve aguardar a decisão que assim determine conferir todas as etapas processuais anteriores foram cumpridas pelas partes, com a entrega dos documentos requeridos, o depósito de honorários fixados, dentre outras. Então, tem que ver como é que veio a solicitação do juiz. Marca a data, ou diz quais são os honorários. Aceitando as partes, marca a data, dá o início. Então, a gente tem que entender, interpretar bem direitinho o que o juiz está pedindo para a gente. É com ele que é a nossa conversa. Deve-se lembrar também que o perito judicial está sujeito ao artigo 158, que dispõe sobre a falsa perícia, nos termos que seguem. Artigo 158. Está dormindo. Está dormindo. Chama ela. O período que, por dolo ou culpa, prestar informações inverídicas, responderá pelos prejuízos que causar à parte e ficará inabilitado por atuar em outras perícias no prazo de 2 a 5 anos, independentemente das demais sanções previstas em lei, devendo o juiz comunicar o fato ao respectivo órgão de classe para a adoção das medidas que entender cabíveis. Além das sanções previstas no artigo 158 e na confirmação da falsa perícia, o auxiliar da justiça também está sujeito às penalidades previstas no artigo 342, uma vez que a falsa perícia é considerada crime e agrava-se quando a comprovação do disposto no parágrafo 1º do artigo citado. São deveres do perito, então. O perito é nomeado pelo juízo na expectativa que seja o homem certo no lugar certo, ou seja, ele deve ser especializado na área de especialização em que atua, ser imparcial, guiando-se pelos conhecimentos técnicos e não pelos seus sentimentos. Claro que existe a questão de experiência, expertise, mas os conhecimentos técnicos são o guia, né? Ser honesto, fiel e leal, servindo bem a justiça, atuar como extensão dos olhos do juiz nas questões técnicas. Extensão dos olhos do juiz, não é o juiz lá, né? A gente não precisa ter nenhuma postura de delegado, que não é essa a nossa função. Cumprir os prazos estabelecidos para a sua atuação. Assessorar tecnicamente o juiz, traduzindo o problema de forma que ele possa entender a questão técnica dos fatos ocorridos e dando subsídio para que ele possa decidir corretamente a lide. Cumprir os prazos estabelecidos para a sua atuação. Quando a gente faz o possível para cumprir esses prazos, quando impossibilitado, então a gente informa e justifica o motivo e pede o prazo. Ser coerente quando atuar como perito ou assistente técnico, sob pena de deixar de ser indicado pelo juiz que constate essa disciplidade comportamental. Obedecer ao Código de Ética Profissional, redigir o laudo conciso, sem ser lacônico, em linguagem acessível ao juiz. Não é para encher linguiça, né? Evitar a apresentação de opiniões subjetivas, exceto para dirimir questões técnicas altamente polêmicas. Apresentar conclusões objetivas. Apresentar conclusões já é uma questão que hoje em dia a gente vê uma lacuna incrível nos trabalhos apresentados. Então, apresentar conclusões objetivas, com boa fundamentação, citações de normas, regulamentos e livros técnicos,
dentre outros, né, outros laudos sobre o mesmo assunto. Aí cabe também a questão da jurisprudência, daqui a pouco a gente faz essa análise, traça esse comparativo. Artigos de jornais e revistas que têm um embasamento técnico-científico, dando, assim, credibilidade ao laudo. Responder da mesma forma os quesitos formulados. E a questão do assistente técnico, então. Agora, módulo 6. O assistente técnico é o auxiliar da parte, aquele que tem por obrigação concordar, criticar ou complementar o laudo do perito oficial através do seu parecer, cabendo ao juiz, pelo princípio do livre convencimento, analisar os seus argumentos, podendo fundamentar a sua decisão nesse parecer. Definição dada pelo nosso colega Maia Neto em 97. O assistente técnico, indicado pelos próprios litigantes, é reconhecido como profissional habilitado, de confiança da parte, obviamente, a merecer consideração jurídica pelo trabalho realizado em prol do princípio do devido, do processo legal e do contraditório, além do laudo ser uma das garantias processuais, e também está ali no processo como prova, né? As partes devidamente intimadas na data e no local da perícia poderão repassar essa informação aos seus assistentes técnicos, que, por sua vez, terão condições de participar da diligência a ser executada pelo perito nomeado pelo juízo, contribuindo para que se esclareçam ou se evidenciem os fatos. Muitas vezes o assistente técnico ele é peça-chave, porque ele vai passar as informações, o histórico técnico de uma obra, por exemplo, né? De uma construção onde tem um problema de litígio. Então, às vezes, as informações passadas pelo assistente técnico são fundamentais para ajudar e ter material para o perito, né? Importante que os assistentes técnicos, comprometidos com a apuração dos fatos, forneçam ao perito judicial os documentos técnicos citados ou necessários para subsidiar as respostas aos quesitos formulados pelas partes. Na prova pericial, é comum que alguns quesitos careçam de subsídios documentais. Assim, sem estes documentos, restará prejudicada a análise pericial e a resposta aos quesitos formulados. Os assistentes técnicos não estão vinculados eletronicamente aos autos do processo judicial de referência, diferentemente do perito judicial. Assim, é facultado às partes requerer expedição de senha eletrônica específica para o seu assistente técnico para permitir o acesso aos autos do processo. Ou pode o advogado da parte passar a cópia do processo para o assistente técnico, que, da mesma forma como o perito, ele deve conhecer o processo, entender aquelas 3 questõezinhas lá para bem conduzir, ajudar a conduzir a perícia, fazer as suas colocações, né, durante o processo e ao longo do processo. Uma alternativa, então, é dar plena ciência aos autos aos assistentes com fornecimento pela parte dos documentos das peças autorais. Após o desenvolvimento e a realização de diligências, vistorias, estudos, análise e a elaboração do laudo, o perito judicial protocola esse documento por meio de peticionamento eletrônico nos autos digitais, ou no setor de protocolo do fórum do respectivo estado, se autos físicos. Em caso de peticionamento eletrônico, esse deve ser realizado no portal de serviço do Tribunal de Justiça Estadual. Com a entrega do laudo, as partes são intimadas para se manifestarem sobre esse documento. Em caso de indicação de assistente técnico pelas partes, estes elaboram seus pareceres sobre o trabalho pericial desenvolvido e consubstanciado no laudo, fornecendo pontos de concordância ou discordância técnica para subsidiar eventuais pedidos de esclarecimento periciais e impugnações. Os pareceres produzidos pelos assistentes devem possuir fundamentação técnica, assim como o laudo do perito, né? Após as manifestações das partes sobre o laudo pericial, o perito poderá ser intimado a prestar esclarecimento técnico às críticas e impugnações elaboradas pelas partes. Poderá por quê? Porque o juiz vai passar ou não, né? O assistente técnico fala,
o perito fala com o juiz, assistente técnico diz, eu não concordo com isso por tal e tal motivo, e aí o juiz vai analisar e vai passar aquilo para o perito fazer a elucidação ou não. Após isso, então, ultrapassadas todas as manifestações das partes e esclarecimentos periciais, o magistrado, então, irá encerrar a prova pericial. Verdadeiramente, um dos direitos do assistente técnico é o de recorrer às diversas fontes de informações, reclamando ao juiz ou às partes que forneçam os meios necessários à perícia. E justamente aqui se encontra o direito das partes de serem intimadas da data e local da perícia, uma vez que os seus assistentes técnicos têm interesse direto e imediato na questão, acompanhar a perícia. E, salvo o melhor entendimento, a participação na perícia é essencial para a elaboração de um adequado parecer técnico ou das considerações de impugnação ao laudo oficial. Então, o assistente técnico, na maior parte das vezes, ele já entrou no processo antes do perito. Ele já fez um laudo antes, ele já conversou com uma das partes antes, ou com um advogado. Ele conhece melhor aquele processo ou aquela situação, ou às vezes ele é o engenheiro da construtora, ou é o engenheiro que foi contratado depois para tratar somente desse assunto, mas que ele já esteve dentro da construtora, conversando com as partes lá, com as pessoas que participaram da obra, por exemplo, né? Então, ele é peça-chave para estar dentro do processo e participando da perícia, dando subsídio, passando informações para o perito, e inclusive para ele poder depois fazer as devidas colocações ou impugnações do laudo pericial, né? Observa-se que os pareceres dos assistentes técnicos devem ser protocolados no prazo comum de 10 dias após a intimação das partes acerca da apresentação do laudo, confeccionado pelo perito judicial nos termos do artigo 433 do Código do Processo Civil. Cotejando a jurisprudência, verifica-se que é possível considerar o laudo unilateral, elaborado pelo assistente técnico contratado por um dos litigantes, como prova apta para levar à procedência ou não do pedido da ação. No entanto, a conclusão pericial deve representar a posição das demais provas coligadas aos autos, sendo razoável diante dos fatos levados à análise judicial. É importante lembrar que o juiz não está adstrito ao laudo pericial na formação do seu conhecimento. O teor do disposto no artigo 436, podendo decidir, inclusive, contrariamente ao laudo pericial, desde que imbuído em outras espécies de prova e motivação da sua decisão. Princípio da não distinção do juiz ao laudo é o livre conhecimento motivado. Lembrem aqui que a gente não tem hierarquia de provas, né? Como já estudamos isso anteriormente. O assistente técnico, ao contrário do profissional técnico indicado pelo magistrado, não se encontra sujeito às causas de suspensão ou impedimento. Ele é assistente técnico da parte, ele não tem ligação direta com o juiz. Em outros termos, o incidente de impedimento e suspeição somente é aplicado aos juízes aqueles previstos no artigo 138, que refere aplica também os motivos de impedição e suspeição ao órgão magistrado do Ministério Público, à superventura do judiciário, ao perito, ao intérprete, e assim por diante. No Superior Tribunal da Justiça, há julgamentos no sentido de que na fase de execução é desnecessária a nomeação de assistente técnico para avaliação dos bens penhorados, uma vez que não há norma específica indicando de forma impositiva a participação destes nesta tarefa. Nesse caso aí, o artigo 680 não prevê a necessidade ou obrigatoriedade da indicação de assistente técnico pelos litigantes na fase de avaliação de bens no âmbito da execução, tanto na fiscal como por título judicial ou extrajudicial. Sobre a aplicação das normas processuais pertinentes à prova pericial e à avaliação. As regras a seguir, no entanto, não são as da prova pericial regulada pelo processo de conhecimento. Aqui há regulamentação própria, do modo que não coincidem aquelas no processo de
cognição, cuja aplicação do processo executivo só se faz em caráter subsidiário. Ainda por se tratar de ato executivo com regulamentação própria, não cabe às partes o direito de indicar assistente técnico para participar da avaliação de bens penhorados. Questão bastante polêmica é a referente à nulidade da perícia realizada sem a intimação das partes acerca da sua realização. Conforme disposto no artigo 431, as partes devem ser intimadas sobre o dia, hora e local de realização da perícia, especialmente para que seu assistente técnico possa participar do ato, pessoa importante no processo, como já falamos, né? Em homenagem aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal. Nesse caso aqui, aconteceu uma vez comigo, há uns anos atrás, de eu estar bem bela fazendo um outro trabalho, e aí uma pessoa me telefona e diz assim: engenheira Patrícia? Eu disse: pois não, aqui é o João da Silva. Tudo bem? Então, eu sou o perito do juízo no processo tal. Tá, muito prazer. Então, é que eu estou aqui na perícia agora, e eu acho que a senhora não foi intimada, e eu queria saber se a senhora pode vir. Oi? Era noutra cidade. Eu disse: olha, eu acho que aconteceu algum equívoco, desculpa, mas talvez o advogado da parte tenha esquecido de me informar. Eu era assistente técnica no caso aí. E eu era assistente técnica do réu. E aí ele disse que ia fazer a perícia. Não cabe a mim, naquele momento, julgar a ação dele. Eu imediatamente telefonei para o advogado e disse: olha, a perícia está acontecendo, eu não fui informado, o advogado me disse que realmente ele não tinha informado, e depois a comarca disse assim, ele ainda disse: eu esqueci de informar a parte, o que aconteceu? Nulidade da perícia realizada. Não tem como acontecer, né? Os assistentes técnicos, com o novo tratamento dispendido pela sistemática do processo civil e tendo em vista os resultados trazidos em prol da verdade real, já que por suas qualidades ou conhecimentos estão em condição de esclarecer determinada situação de fato por uma solução justa e verdadeira no processo, podem ser considerados não só auxiliares das partes, como literalmente expõe o Código do Processo Civil, mas também do juízo e da satisfação da verdade real no processo, alimentando documentos, trazendo informações. Vamos, então, para o módulo 7, modelo de petição e honorários. Aqui eu trouxe para vocês alguns modelos de como que a gente pode fazer. Esse modelinho aqui é do meu colega engenheiro Marcelo Soares Saldanha, de um curso que eu fiz com ele lá no ano de 2016, e eu fiz a cópia fidedigna aqui de modelos que ele estava nos apresentando e que eu uso como exemplo até hoje, né? A gente pode usar aí. Então, se apresenta, né? Engenheiro tal, pós-graduado em engenharia de avaliações e perícias judiciais, designado como perito do juiz nos autos do referido processo, vem respeitosamente a presença de Vossa Excelência requerer requerer que a parte apresente um projeto tal que ficou faltando, requerer que seja feito tal coisa, requerer que seja aumentado aí alguma coisa porque eu precisei de mais tempo, enfim. Termos em que pede deferimento. Vejam que modelo de petição, a gente encaminha para o excelentíssimo senhor doutor de juiz da vara cível tal, identifica, né? Identifica ali qual é a comarca que nós estamos encaminhando, o número do processo, né? Quem é o autor, quem é o réu, bota isso na nossa petição. A gente se apresenta como perito do juízo e diz o que a gente quer, pede o deferimento, se despede, aguarda. Esses termos que nós devemos saber, a gente encontra no dicionário jurídico, né? Como que a gente deve se direcionar para falar com o juiz. Apesar de ser uma conversa que nós estamos tendo, é Vossa Excelência, assim que nós temos que nos posicionar, nos dirigir, né? Aqui a gente tem um modelinho de petição de honorários, ó. Informar que analisou os autos, bem como os quesitos formulados pelas partes nessa fase aqui, e quando o juiz pede para a gente informar os honorários. Então, eu vou dizer, peguei o processo, analisei os autos, vi quais eram os quesitos formulados pelas partes. Por que é importante a gente ler os quesitos formulados? Porque nos quesitos, muitas vezes, vai pedir que se tenha
a realização do ensaio, ou que a perícia seja multimatéria, né? Então, definindo o âmbito da prova pericial, que se refere a tal, que convertidos em horas técnicas profissionais, conduzem esse perito a requerer a fixação da verba honorária na quantia correspondente ao valor de X, sendo intimada a parte responsável a depositar previamente 50% da verba pleiteada para dar início aos trabalhos. Ciente da decisão proferida, requer a intimação da parte autora a fim de proceder o pagamento da verba honorária, consoante a fixação das folhetal dos autos, para dar início aos trabalhos periciais. Essa resposta aqui está sendo conduzida porque, possivelmente, o juiz já pediu que ele apresentasse os honorários e como que ele estava pedindo para apresentar. Aqui embaixo a gente tem uma manifestação de nomeação de assistência jurídica gratuita. Por exemplo, consoante ao despacho das folhas tal dos autos, né, esses modelos aqui são modelos de processos físicos. Hoje a gente usa consoante ao despacho no evento tal, né, da folha tal do auto, informar que aceita o encargo, requer a fixação da verba honorária nos termos dos artigo 1º, parágrafo 2º do ato 51 de 2009, por se tratar de obras de reforma de apartamento, como projeto, execução, com fornecimento de material e acompanhamento técnico de profissional legalmente habilitado para a realização da perícia. Por que ele está dizendo tudo isso? Para justificar qual é o valor que ele está se valendo para saber que ele vai receber pré-fixado no ato 51, que teve a revisão agora em 2022 pela desembargadora do TJRS, que eu vou mostrar mais para frente. Por quê? A nomeação por assistência jurídica gratuita tem valores pré-fixados aí no ato e na tabela, né? Aqui a gente tem outros modelos, ó. Petição de alvará. Requer que lhe seja concedido o alvará para o levantamento da verba honorária para dar início e custear os trabalhos periciais. Às vezes essa ação fica esquecida, a gente fica esperando, daí vai ver, tá faltando a gente pedir. Petição de devolução de honorários. Devolução de honorários. Devolver os autos, tendo em vista que o acordo formalizado pelas partes, bem como requer a fixação das horas técnicas periciais, decorrente o exame e a análise dos autos do processo para a realização da vistoria correspondente à quantia de R$ 360, sendo emitida a guia de depósito judicial para devolução do saldo do valor recebido a título de verba honorária no valor restante de R$ 1.752. É um exemplo, né? Petição de prorrogação de prazo. Essa é bem importante, né? A gente fica antenado. Não deixa para o último dia, quando a gente vê que não vai conseguir, né? Informar que, tendo em vista a amplitude da prova, que se refere à incorporação de 52 apartamentos sobre o regime de construção em condomínio, solicitamos uma prorrogação no prazo de 30 dias para a conclusão do laudo pericial. Ele vai me dar o tempo que ele achar que ele deve, mas eu estou pedindo 30. E como funcionam os quesitos das partes? Os quesitos são questionamentos formulados pelas partes para serem respondidos pelo perito do juízo, sendo a parte determinante e indispensável da produção da prova pericial, da qual o profissional nomeado para encargo deverá apresentar as respostas às indagações e questionamentos trazidos pelas partes. É a tarefa comum à função do profissional indicado na condição de assistente técnico da parte. O assistente técnico ajuda a fazer a formulação dos quesitos, né? A serem apresentados ao juízo. As respostas aos quesitos devem ser de maneira mais objetiva possível, limitando-se ao que foi questionado e evitando afirmações taxativas, sim ou não, e opinião própria, sem a justificativa ou fundamentações. É tão interessante que às vezes a gente pega um processo e vê assim, o quesito tem 10 linhas e a resposta é não. A gente não pode fazer isso, a gente tem que dizer não por tal e tal motivo, né, com embasamento e tal. Dos prazos processuais, então, a modificação no trato, dado aos prazos processuais, fica por conta do artigo 219, que estabelece a nova forma de contagem de prazo. Isso era uma revisão, né?
O maior beneficiário é o assistente técnico da parte, que passa a ter uma contagem de prazos comum aos advogados, fazendo com que o profissional passe melhor a usufruir o tempo para a parte. A questão dos honorários, então. Comumente, com a nomeação do perito judicial, o magistrado solicita estimativa de valor dos honorários periciais, né? Comumente, já vem ali. Diga se aceita e já diga quais são os honorários. De acordo com o artigo 95 do CPC, a remuneração do perito judicial é de responsabilidade da parte que houver requerido a perícia. Quando essa for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes, a remuneração é rateada. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quanto a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes. Artigo 95. Para que a estimativa de honorários periciais seja elaborada pelo perito de forma transparente e fundamentada, essa deve apresentar o escopo técnico dos trabalhos, requisitos necessários, justificativos e orçamentos complementares, quando da necessidade de contratação pelo perito de serviços como ensaios tecnológicos, levantamentos topográficos, dentre outros. É nessa fase que a gente faz essas colocações. Eventualmente, pode incluir contratação de consultoria de profissionais de áreas diversas, como a gente já conversou, né? Após a estimativa de honorários, o magistrado solicita o pronunciamento das partes, que podem requerer esclarecimentos periciais ou apresentar impugnação pelo perito no prazo comum de 5 dias, conforme determinado no artigo 3º do 465, assim como nós também já vimos. Nos casos complexos, em que não seja possível a aferição exata da extensão dos trabalhos, o profissional deverá apresentar uma estimativa provisória, honorários provisórios, e deve colocar que são honorários provisórios e explicar por quê. A ser complementada por ocasião do término dos serviços. Daí viriam, então, os honorários definitivos, acrescentando honorários definitivos, então, o seu juiz, assim, assado. Recomenda-se que o profissional apresente, junto com a estimativa de honorários, a requisição de arbitramento definitivo dos honorários periciais e do depósito integral deste valor antes do início dos trabalhos. Somente após a concordância das partes, ou ainda da convicção do juiz, é que o valor dos honorários periciais é fixado pelo magistrado do seu depósito em conta judicial. Para o artigo 465, ele prevê o adiantamento de 50% do valor dos honorários depositados, tal que o restante somente pode ser levantado pelo perito após a entrega do laudo, e prestem atenção, e dos devidos eventuais esclarecimentos prestados, ou seja, resolvidas todas as impugnações do processo, quando a gente chega lá que o juiz determinou o fim da parte pericial, a gente pode requerer o resto dos 50%. E como que funciona, então, a composição do valor da remuneração dos honorários periciais? O valor dos honorários profissionais é orçado em função da estimativa de tempo a ser despendido com os trabalhos e deverá ser acrescido do valor de despesas diretas. Como que a gente calcula isso, então? A estimativa das horas técnicas compreende todas as horas previstas para a realização de vistorias, buscas, estudos, cálculos e demais atividades técnicas necessárias ao desempenho do trabalho, acrescida das horas correspondentes ao tempo destinado às viagens e deslocamentos, desde a saída do domicílio ou do escritório do profissional até o seu retorno, excluídas as horas de refeições e repouso. Ou seja, a gente, quando vai fazer a justificativa, a gente mostra toda essa composição desse valor, para justificar por que a gente chegou naquele valor de honorários que a gente está colocando. Então, eu vou ter que ir, eu vou ter que buscar, eu vou ter que ver, eu vou ter que parar, eu vou ter que continuar, ou enfim, né? A gente tem que justificar. O valor da hora técnica básica do profissional é formado por parcela de valor correspondente ao custo das despesas indiretas inerentes ao exercício da atividade profissional, somado com a parcela de valor correspondente ao custo da remuneração profissional propriamente dito. É conveniente que os profissionais apresentem de forma detalhada, junto com a sua estimativa de honorário, as despesas diretas que serão despendidas nos trabalhos. Ficou repetido aqui. Mas, enfim, a gente pode colocar, inclusive, aqui ensaios tecnológicos, análises laboratoriais, ou a gente coloca, ou a gente bota de forma separada, dizendo quanto que vai custar aquilo ali, né?
Em ações, então, de benefício de justiça gratuita, cabe destacar o caráter social da execução das perícias envolvendo a chamada justiça gratuita. Nesse sentido, o magistrado concede este benefício nos termos previstos pela legislação e requer a manifestação do perito sobre a aceitação do trabalho. Assim, supõe-se que o beneficiário de justiça gratuita não tenha recursos econômicos para sustentar o rito processual. E em casos de demanda por prova técnica, essa perícia não será remunerada com base em estimativa de valor de honorário fixado pelo magistrado. Ou seja, quando o juiz pede para a gente, se a gente vai aceitar aquela nomeação, ele já vem dizendo que é conforme artigo tal, que vai entrar na tabela de justiça gratuita, enfim, a gente aceita ou não, né? Mas aí fica xarope, às vezes, não aceitar. Como costuma se dizer, a gente aceita o ruim para ganhar o bom, muitas vezes. A pessoa natural ou jurídica brasileira ou estrangeira com insuficiência de recurso para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça na forma da lei. A parte informa a sua impossibilidade de custear o processo e os honorários e o perito, o juiz concede a assistência jurídica gratuita e, inclusive, informa o perito, então. Caso o perito judicial aceite o encargo do trabalho, o juiz oficiará a Defensoria Pública do Estado, quando é o caso, né, para a reserva dos honorários. Nesse sentido, deve alertar que os valores dos honorários periciais são irrisórios e não pagam despesas essenciais, muitas vezes, ou custos de grande maioria das perícias. Às vezes sim, às vezes não. O que a gente faz? Quando não paga o custo, acontece muitas vezes, um exemplo, a gente ter assistência jurídica gratuita, mas a gente precisa de trabalho de serviço de topografia. Então, a gente vai dizer, senhor juiz, né, Vossa Excelência, eu aceito, tudo bem, por uma questão social, né, enfim, aquelas coisas que a gente já sabe, mas eu aceito, mas eu preciso contratar um topógrafo para fazer o serviço aqui, porque tem que medir o terreno, porque tem que medir, sei lá. E o serviço desse topógrafo custa tanto. A gente justifica, e daí o juiz vai dar continuidade, se ele quiser ou não, e vai entender se precisa ou não. A gente vai explicar por que precisa contratar aquela pessoa, e como é que se faz aquele pagamento, enfim. Note-se que as perícias possuem requisitos técnicos a serem cumpridos. Requisitos técnicos, nesse caso aí é um requisito técnico, a necessidade de contratar um topógrafo, que muitas vezes demanda a contratação de levantamento topográfico, realização de ensaio tecnológico ou outros. Ainda, essas despesas são diretamente relacionadas à exatidão da prova pericial e seu grau de precisão. Eu posso dizer, senhor juiz, eu preciso, para determinar aqui a infiltração, saber de onde é que ela vem, usar um equipamento tal, ou fazer um ensaio tal aqui no concreto, para ver o nível de resistência dele, como é que tá, como é que não tá. A gente presta os esclarecimentos. Bom, aí aqui fala sobre como que funciona, né, o pagamento das perícias em justiça gratuita, ele está determinado lá no artigo 3º, 4º e 5º do parágrafo 3º, 4º e 5º do artigo 95, né, é de responsabilidade do beneficiário de justiça gratuita, como que vai ser custeado, né, enfim. E vamos, então, para o nosso último módulo das atividades no EPROC do TJRS. Eu fiz prints aqui da tela para que quem não é entendido, para quem está vendo isso pela primeira vez, consiga entender como é que funciona. Então, a gente bota lá para entrar. Primeiro lugar, cadastro de peritos, tradutores e intérpretes. A gente tem que estar cadastrado para ser perito. Cadastro de peritos, tradutores e intérpretes. A gente vai entrar aqui na página do Tribunal de Justiça, né? Vocês estão vendo ali, ó, Poder Judiciário, Tribunal de Justiça, tjrs.jus.br, e vai ler esse termo de ciência e anuência aqui, conforme o ato 51, né, de 2009, que fala, então, do cadastro dessas pessoas. Aqui não é só peritos de engenharia ou de arquitetura, aqui tem peritos e tradutores e intérpretes, né? Tem peritos de outras áreas aí, médicos, contadores, enfim. A gente entra nesse mesmo quadro.
Aqui, então, é uma parte do ato, né, 51, que ele vai dizer como é que funciona ali, né, disciplina e procedimento administrativo para o pagamento das perícias de exames técnicos e de traduções e versões no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul, nos casos de assistência técnica jurídica gratuita. Quando a gente termina de ler isso, deixa eu ver se está aqui no fim. Não, a gente tem a página ali. Bom, aí vai ter um aceite, né? Ou seja, a gente está aceitando, a gente faz o nosso cadastro no EPROC, a gente está no cadastro de perícias, de peritos do tribunal, a gente está aceitando que a gente vai, em determinado momento, fazer uma assistência jurídica gratuita. Aqui está a tabela, eu não me lembro se essa daqui é a nova já ou não. Em 2022, ela teve uma revisão pela desembargadora do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que aumentou um pouquinho aqueles valores que eram irrisórios. Deixa eu ver aqui, já está a tabela, avaliação de bens. Acho que aqui está a tabela antiga ainda, gente. Deixa eu sair um pouquinho mais para frente. Mas, enfim, aqui vocês conseguem ver, ó, no item 2 ali, engenharia e arquitetura. Avaliação do valor comercial de imóvel urbano. Essa está antiga. A gente já tem uma nova, que está um pouquinho menos irrisório, mas é isso aí, é uma ajuda. Daí, ali embaixo tem avaliação de bens fungíveis, avaliação de estrutura de imóvel, 2.6, perícia de insalubridade, segurança do trabalho, outras, a gente vai, quando é uma perícia de vistoria para manifestação patológica, por exemplo, a gente vai se enquadrar ali em outras. Era 441, subiu um pouquinho, se eu não me engano, está 700 e alguma coisa. E como é que a gente acessa o sistema do EPROC? Deixa eu só voltar aqui para falar uma coisa importante para vocês. Como é que funciona isso daqui? Quando a gente aceita essa nomeação para fazer essa assistência jurídica gratuita, uma coisa muito importante que algumas vezes eu vejo colegas meus, colegas nossos, tendo um comportamento um pouco diferente, e a gente tem que prestar atenção para isso. Inclusive, quando a gente termina de ler aquele ato, lá no fim, a gente aceita, no momento que a gente está aceitando aquilo, a gente está dizendo que a gente vai trabalhar em prol da justiça, cumprindo com o nosso dever ético e passando as informações elucidativas técnicas da nossa matéria para o juiz, da mesma forma e com a mesma dedicação, se a gente estivesse ganhando valores estipulados em honorários periciais que nós estaríamos estipulando para aquele serviço. Ou seja, o nosso comportamento técnico profissional não muda, não deve mudar. Nosso comportamento com a pessoa que está lá na casa, que depende da assistência jurídica gratuita, deve ser o mesmo. Tanto com o proprietário do imóvel, com os advogados profissionais das partes, ou que seja, os advogados da Defensoria Pública, muitas vezes, ou com os assistentes técnicos da parte, que em alguns casos, o assistente técnico também está ali sem estar recebendo honorários, ele também está cumprindo uma ação social. Aí surgem perguntas nesse âmbito assim. Cheguei lá para fazer a vistoria da assistência jurídica gratuita e o dono da casa tinha um carro importado estacionado na frente. Não sei. Não cabe a gente fazer essa avaliação, né? Quem faz a avaliação da necessidade da justiça, da assistência jurídica gratuita, é o juiz, que o advogado já provou nos autos se deveria ter ou não. Bom, como que a gente faz o acesso, então, ao sistema do EPROC? A gente está cadastrado lá. Nosso acesso, a gente pode fazer assim pelo site do tribunal, ou a gente recebe por e-mail, né, a movimentação do processo, e ali já vem um link embaixo que a gente entra e ele nos direciona direto lá para a página do EPROC. E aí é essa carinha aqui que a gente vê, né? Acesso ao sistema. Nesse acesso ao sistema ali,
a gente vai ter ali acessar o EPROC de primeiro grau ou de segundo grau, no nosso caso aí, ações do Tribunal de Justiça aqui, ajuizadas no Estado, que nós vamos estar trabalhando para as comarcas da esfera estadual, a gente vai acessar, então, o sistema em primeiro grau. A gente vai clicar ali. Eu só botei essa observação aqui para a gente saber, ó, como que funciona a organização. É só porque tem muita gente que fica em dúvida ali. Agora eu entro no primeiro ou no segundo grau. Bom, a organização do Poder Judiciário foi determinada pela Constituição Federal, né? E os órgãos que compõem o sistema são divididos na área de atuação como Justiça Comum, Justiça do Trabalho, Justiça Eleitoral e Justiça Militar. A estrutura de todas elas é composta por 2 graus de jurisdição, que vem a ser a primeira e a segunda instância. A primeira instância ou o primeiro grau são as varas de ações judiciárias onde atuam os juízes de direito. Essa é a primeira porta de entrada do judiciário. Grande parte do cidadão que entra com uma ação na justiça tem o caso julgado por um juiz na primeira instância, que é o juiz chamado de singular ou único, que profere da sentença, decisão monocrática, né? Apenas um magistrado. Então, a gente entrou lá, deixa eu só voltar aqui para vocês verem. A gente acessou o sistema aqui, ali, primeiro grau, e vai vir para cá, com essa carinha aqui. Aí, você vai fazer ali, vai entrar com seu nome de usuário e senha, né? E vai entrar, então, na tua página, ó, painel do perito. Esse painel do perito aqui, ele aparece, assim, para todos os peritos cadastrados ali que têm acesso, né? Então, assim, ali a gente consegue ver as citações, as intimações. Se a gente quiser procurar pelo número do processo, bota ali em cima para ver. O processo não está movimentando, mas eu não me lembro mais, queria ver alguma coisa, sei lá, bota o número do processo lá em cima. Então, ali aparece, ó, os processos pendentes de citação urgentes, né, na primeira linha, pendentes de intimação, quando tem laudo complementar, quando tem processo com prazo em aberto, quando tem o processo com prazo em aberto urgente ou não urgente, né? Processos com prazo aberto de laudo complementar e quando tem decurso de prazo nos últimos 30 dias. Então, assim, ali vai aparecer o númerozinho de quantos processos o perito tem, ele clica ali em cima do número, ali do lado está tudo zero, ó. Essa página não é minha, graças a Deus. Mas, enfim, ali aparece as informações, tá? De quantos processos tem, né? Daí, o que a gente vai ver? Do lado, a gente tem esse painelzinho, onde tem ali a petição e movimentação. Quando a gente vai peticionar alguma coisa, a gente entra lá no processo, bota um número, aquele número gigante, vai abrir o processo, desculpa, é o contrário, a gente faz a petição e movimentação, e daí ele vai perguntar o número do processo, eu vou peticionar lá, ou vou colocar o laudo, e aí eu vou dizer como é que é se aquilo ali é um laudo pericial, se é um laudo complementar, a gente carrega ele eletronicamente, ou bota a nossa petição ali, pede para abrir o prazo, né? É assim que funciona. E era isso, por enquanto. Vamos ver se tem mais perguntas. Eu espero que eu tenha conseguido passar um pouco para vocês do que é essa vivência do perito judicial, né, na área da engenharia legal, da arquitetura legal, como que funciona, quais são as nossas responsabilidades, as nossas obrigações, como que a gente deve se comportar. Eu sempre digo que as pessoas têm alguns profissionais que dizem assim, eu sou aqui os olhos do juiz. Sim, você é os olhos do juiz, mas você não é o juiz. Então, tudo aquilo que a gente estudou nessa tarde de comportamento, de entender a colocação das partes, de ter um pouco de empatia, às vezes, pelas partes que estão ali. A gente não chega lá pensando que alguém quis ralar alguém, né? Que a pessoa, que a construtora construiu o negócio errado porque quis. Não cabe a nós fazer esse julgamento. O que cabe a nós naquele momento é estar passando para o juiz as informações técnicas, a elucidação técnica do fato. Claro que a gente muitas vezes ouve
as partes têm a tendência a fazer as suas queixas para nós. Por uma questão de educação, a gente escuta, mas tenta impor um certo limite para conduzir o processo na forma mais técnica possível, né? Claro que cada um vai puxar a brasa para o seu assado nessa situação. A gente vai fazer esse filtro técnico, né? Mas, enfim, estou aí para responder perguntas, ou a gente pode conversar um pouco mais sobre questões, sobre situações, casos que acontecem. Estou à disposição, Alexandre. Muito bem, então iniciamos uma nova rodada de perguntas, comentários com os nossos internautas que estão acompanhando esse mini curso. Já vou colocar aqui na tela, então, Patrícia. Júlia Guedes, eu só consigo me cadastrar no IPROC estadual RS depois que for nomeada? Pergunta ela. Não, Júlia, na verdade é ao contrário, tu tem que te cadastrar antes. Tu vai te cadastrar, vai entrar naquela página, fazer o teu cadastro. Aquele cadastro ali, ele é bem extenso, coloca documentos, né, e tal. E aí você vai estar na página de peritos oficiais. E a partir dali, então, quando na comarca tem um processo lá, o juiz diz para o escrivão, preciso de uma... Vai nomear um perito da matéria técnica lá da área de arquitetura. Eu não sei se tu é engenheiro ou arquiteto, mas enfim, que seja da arquitetura ou da engenharia, eles vão buscar no sistema os profissionais, os peritos cadastrados, os profissionais cadastrados, que naquele caso vão poder estar atuando como perito, né? E aí você vai ser nomeada. Muito bem, temos até esse momento essa consideração aí da Júlia. Enquanto o pessoal aí tenta queira entrar em contato aqui, formular nova questão, deixa eu só atualizar então as informações em relação à organização. Então, pessoal, reforçando aqui, em relação aos certificados, passando novamente para quem ainda não conseguiu copiar, né? O e-mail é otavio.sinaleiro@gmail.com. Envie com o seu nome completo para receber o certificado de participação no evento. Também o link para as mídias que serão utilizadas no seminário estará em breve disponível no Instagram da Rádio Arquitetura, no @arquiteturarádio, no nosso na nossa bio. Então inscreva-se, comece a seguir a gente também lá no Instagram. Aqueles que ainda não nos seguem, que não estão inscritos no nosso canal no YouTube, que queiram fazê-lo, por gentileza, façam agora, né? Aproveitem e ativem as notificações para o YouTube cada vez mais recomendar o nosso canal. Alexandre, ou o curso foi muito bom ou muito ruim, quando não tem dúvidas. Olha, eu vou te dizer que foi muito bom. Eu vou dizer que foi muito bom. Acho que todo conhecimento. Eu tenho mais algumas colocações assim que podem ser feitas, mas enfim, entrou mais uma pergunta aí. Perfeito. Considerações aqui eu vou colocando na tela, a gente vai comentando então. Júlia Guedes, no site só encontrei o cadastro para advogados e representantes legais de PJ. Não encontrei onde me cadastrar como perita. Daí o João Paulo está acrescentando, desculpa, Patrícia, vai precisar ir presencialmente na comarca da tua cidade, lá eles criam teu cadastro junto contigo, é isso? Essa é uma possibilidade, né? Eles vão auxiliar lá, mas pode, de repente, se tu quiser entrar em contato comigo através de e-mail, eu posso te orientar ali como é que faz essa... É que eu não consigo abrir a tela agora para ver o que está, mas alguma coisa está falhando, mas é através do site ali que faz a inscrição. Bom, temos ainda alguns minutos. Patrícia, se quiser fazer mais algumas considerações, fica à vontade. Eu queria conversar, Alexandre, assim, sobre um pouco mais sobre a nossa responsabilidade como perito, porque eu vejo muitos profissionais. Nós tivemos, assim, eu atuo como perita há 20 anos, como eu disse, né? Às vezes como assistente técnica, às vezes como perito do juiz. A gente aprende muito,
E quando eu comecei esse trabalho, eu não comecei sozinha, eu comecei como assistente de um perito, na verdade. E eu trabalhei alguns bons anos, assim, sendo assistente de um engenheiro que ele já era perito há bastante tempo, né? Uhum. Porque o que, que acontece? A nossa habilitação nos dá possibilidade de nós sairmos hoje da faculdade e amanhã estarmos atuando como peritos. Veja bem, eu não estou dizendo que ninguém pode fazer isso, mas a gente tem que ter noção da nossa responsabilidade. Não existe especialização cadastrada no CREA, no CONFIA, né, na nossa habilitação, como perito ou como engenheiro que vai atuar, né? A palavra perito aí no caso da justiça, ela é para designar um profissional que tem um conhecimento de matéria que o juiz não tem. O juiz é advogado. E o perito aí no caso vai ser um médico, vai ser um contador, vai ser um grafotécnico, vai ser um engenheiro, um arquiteto, o que for necessário ali para esclarecer aquela matéria para o juiz, né? Mas nós devemos ter a consciência do mínimo de conhecimento que a gente precisa, que a gente carece ter para fazer um laudo. E fazer um laudo não é responder quesitos só, gente. Fazer um laudo envolve todo aquele processo. Eu sempre digo assim: te coloca no lugar da pessoa que está esperando o perito chegar lá na casa dela para conseguir provar para o juiz que aquilo que ele está dizendo é verdade. A gente não pode simplesmente dizer assim: o juiz pergunta, a casa é azul? Sim. A casa é cor-de-rosa? Não. A gente não pode fazer isso, gente. A gente tem que formular o laudo bonitinho, conforme prescreve, né? Conforme tem os passos lá no CPC. A gente tem que passar as informações necessárias. Quando a perícia se tratar de um laudo de avaliação, a gente tem que fazer um laudo de avaliação. Não é regra de 3, não é parecer mercadológico, né? Essa questão que existe com os corretores de imóveis. Pode o corretor fazer laudo de avaliação? Não, não pode. Por quê? Porque existe o CPC diz que tem que seguir as normas, a nossa norma de avaliação diz que tem que ser profissional, habilitado, que possua atribuição para isso, e se trata de engenheiro ou de arquiteto. Então, laudo de avaliação, quem faz é engenheiro e arquiteto. E daí a gente tem naquela tabelinha lá, naquele workshop que foi feito lá do parecer mercadológico, da opinião técnica, muitas vezes o juiz precisa apenas de um valor de mercado. Ele não quer um laudo de avaliação. Aí ele pode contratar o corretor de imóveis? Sim, aí ele pode contratar o corretor de imóveis. Mas muitas vezes ele não sabe o que ele precisa e a gente precisa dar essa informação para ele, né? Então, prestar atenção no que a gente está fazendo, a forma como a gente está se comportando. Dentro da forma como a gente se comporta, tem a nossa forma de educação, de comportamento e de se vestir, né, Alexandre? A gente não pode chegar para fazer uma perícia de bermuda e chinelo, porque eu vou fazer a perícia aqui na esquina da minha casa, né? Eu tenho que ter um comportamento de respeito pela pessoa, pelas partes, né, pelo juiz. Eu estou lá representando, sendo os olhos do juiz, eu tenho que estar vestida adequadamente para poder fazer a perícia, com uma postura de respeito e que me possibilite fazer. Eu não posso ir fazer a perícia de um imóvel que tenha que subir no telhado de salto alto, né? Eu tenho que estar vestida adequadamente, né? Eu acredito que essa palavra resume muita coisa, né, Patrícia? Quem nos acompanha, o respeito, né, tanto na questão do vestimento, mas como tu bem falaste, na atenção que se é dada a cada caso, porque muitas vezes é um momento muito sensível, né, para as pessoas, né, às vezes são investimentos de muitos anos, são, né, um estado de estresse extremo, né, então é preciso ter principalmente respeito,
né, pela situação, porque a gente nunca sabe qual é a dor do próximo, né? E a gente E o perito chega nesse estado de tensão extremo, porque o processo vem acontecendo, e quando a gente trabalha como assistente técnico, a gente acompanha esse estresse da parte, né? De, por exemplo, assim, quando é casos de manifestações em obras, que a obra parou, chegou lá em uma situação de litígio entre o contratante e o contratado, a obra parou, ou a casa lá que foi recebida era a casa dos sonhos da pessoa e tem problema seríssimo de impermeabilização, está chovendo dentro. São situações extremamente delicadas, o processo está rolando, você chega lá, é o momento que a parte pensa assim, agora eu vou conseguir falar com alguém que vai ser meu ouvido, que vai poder levar diretamente para o juiz tudo que eu quero falar. As pessoas falam, e a gente tem que tentar, às vezes, ter essa delicadeza de escutar o que é importante, filtrar e tentar explicar, olha, eu não sou juiz, né? Eu estou aqui para fazer esclarecimentos técnicos e tal. Existe essa situação. Agora, existe a situação que eu estou me lembrando agora, que eu tive que chamar acompanhamento policial porque as moças começaram a brigar no meio da perícia. Pois é, desculpa te interromper, mas acho que uma outra palavra que também dá para se usar muito é a serenidade, né, Patrícia? A serenidade, porque é um momento de muita exaltação também, né? Sim, muita exaltação, exatamente. Então a gente tem que estar tranquilo, tem que estar sereno para poder conduzir aquilo ali, né? Às vezes, uma vez aconteceu, assim como eu estava dizendo, era uma questão de um processo que era uma revisional, eu tinha que ir lá olhar, no dia da perícia, lá que eu estava fazendo a vistoria no imóvel, o dono do imóvel, a dona do imóvel e a dona do comércio estavam bem alteradas, assim, e começaram a brigar no tapa. Elas saíram no tapa, caíram no chão brigando. Vias de fato. As vias de fato. As famosas vias de fato. Exatamente. Então, assim, a gente tem que estar preparado para lidar com essas situações, né? É complicado isso. Mas, assim, sem querer desanimar ninguém, é uma profissão. Dentro da nossa profissão, que eu acho, a engenharia e a arquitetura são profissões belíssimas, né? Porque a gente participa de momentos de construção e de construção de vida, né? Porque são objetos que movem a vida das pessoas. E todo o processo que envolve a engenharia e a arquitetura, hoje a gente olha, para onde tu olhas, hoje tem engenharia tem tudo, né? O computador que a gente está fazendo essa transmissão, a tecnologia, os materiais que a gente usa, tudo é engenharia, né? E a arquitetura para embelezar. Esse todo da engenharia, né? São matérias complementares, eu acredito. Dentro das nossas profissões, então, existe esse caminho que a gente pode seguir, que é a área pericial. Não estou desmerecendo o resto, mas a gente tem que estudar muito. E cada processo que a gente pega é um novo estudo. A gente tem que entender, tem que estudar o processo, estudar a perícia, estudar para fazer o laudo. Então, eu sempre digo assim, a gente não para nunca de estudar. As leis se movem, se alteram, a gente tem que estar por dentro, a gente tem que estar sabendo, a gente tem que estar atualizado. E dentro da nossa matéria, a ciência é muito rápida, né? Os materiais mudam, as coisas acontecem, então a gente tem que estar estudando, a gente tem que estar dentro das obras, a gente tem que estar conversando com os nossos colegas, a gente tem que estar estudando, tendo embasamento teórico, através de cursos, leituras, de boas bibliografias, para que a gente possa estar fazendo bons trabalhos e bons laudos, né? Perfeito. Muito bem, Patrícia Bertotto, engenheira civil, presidente do IBAP-RS, com um mini curso Como Tornar-se um Perito Judicial. Estamos encerrando aqui, Patrícia, que nos acompanha também pelo YouTube, esse mini curso, e com ele a gente encerra também o Seminário Nacional de Inspeção Predial, seminário que aconteceu quarta, quinta e sexta-feira desta semana, numa realização da Associação dos Engenheiros e Arquitetos do Vale do Rio dos Sinos, patrocínio do CONFEA, Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, CREA-RS, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul,
Mútua, RS, Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA, contando com o apoio da Unicinos. Patrícia, muitíssimo obrigado, um bom final de semana. Lembrando a todos que esse conteúdo, assim que terminar, já fica disponível também no YouTube da Rádio Arquitetura. Só o tempo aí do YouTube proceder os seus, as suas questões técnicas e na sequência já fica por lá para você acessar em formato offline no momento que ficar mais conveniente. Depois teremos as versões editadas. Um grande abraço, Patrícia, muitíssimo obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de poder estar conversando aqui sobre essa matéria tão importante para nós.